uma mão no seu coração. Nós vamos pedir para o Senhor abrir a nossa coração. Por quê, Mateus? Porque de nada vai adiantar eu estar aqui se eu estiver com o meu coração fechado, com a minha mente fechada. Eu não vou receber a palavra do Senhor, eu não vou ouvir o que Deus tem para me dizer, eu não vou entender o que Ele está me dizendo. Então a gente vai fazer essa oração junto. Repita comigo: Deus, abra o meu coração, abra a minha mente, em nome de Jesus. Amém. Deus, nós estamos aqui diante do Senhor para aprendermos mais da palavra do Senhor, para entendermos mais do que o Senhor tem para as nossas vidas. Abra os nossos corações, abra as nossas mentes e encha-nos do Espírito do Senhor. E que ninguém saia daqui sem ser tocado pela Tua palavra, sem ser tocado pelo Teu Espírito Santo. Nessa noite, vidas serão transformadas, Pai, a começar pela minha. Transforma as nossas realidades, enche os nossos corações, abra a nossa visão, que nós possamos ver e entender o que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Amém. Queria que você abrisse a sua Bíblia em 1 João. João, capítulo 2. Essa noite a gente vai falar de o cara mais importante de toda a Bíblia. 1 João, capítulo 2. A gente vai ler a partir do versículo de número 1 João 2, a partir do versículo de número 3. Se você não tem a sua Bíblia, sente perto de um crente. 1 João, capítulo 2, a partir do versículo de número 3. A palavra de Deus nos diz assim: Ora, sabemos que o temos conhecido por isso, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisso sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. E aqui nós estamos falando de Jesus. Nós estamos falando de que nós dizemos que somos dele, nós temos que andar como ele andou e ter as características dele em nós. Queria pedir, Betty, apaga a luz ali pra gente, por favor, a gente vai assistir um vídeo aqui. The Bible says, my king is the king of the Jews. He's a king of Israel. He's a king of righteousness. He's the king of the ages. He's the king of heaven. He's the king of glory. He's the king of kings. And he's the Lord of lords. That's my king. I wonder, do you know him? My king is a sovereign king. No means of measure can define his limitless love. He's enduringly strong. He's entirely sincere. He's eternally steadfast. He's immortally graceful. He's imperially powerful. He's impartially merciful. Do you know him? He's the greatest phenomenon that has ever crossed the horizon of this world. He's God's Son. He's a sinner's Savior. He's the centerpiece of civilization. He's unparalleled. He's unprecedented. He is the loftiest idea in literature. He's the highest personality in philosophy. He's the fundamental doctrine of true theology. He's the only one qualified to be an all-sufficient Savior. I wonder if you know him today. He supplies strength for the weak. He's available for the tempted and the tried. He sympathizes and he saves. He strengthens and sustains. He guards and he guides. He heals the sick. He cleanses the lepers. He forgives sinners. He discharges debtors. He delivers the captives. He defends the feeble. He blesses the young. He serves the unfortunate. He regards the aged. He rewards the diligent. And he beautifies the meek. I wonder if you know him. He's a key to knowledge. He's a wellspring of wisdom. He's a doorway of deliverance. He's a pathway of peace. He's a roadway of righteousness. He's a highway of holiness. He's a gateway of glory. Do you know him? Well, his light is matchless. His goodness is limitless. His mercy is everlasting. His love never changes. His word is enough. His
grace is sufficient. His reign is righteous, and his yoke is easy, and his burden is light. I wish I could describe him to you. He's indescribable. He's incomprehensible. He's invincible. He's irresistible. Well, you can't get him out of your mind. You can't get him off of your hand. You can't outlive him, and you can't live without him. Well, the Pharisees couldn't stand him, but they found out they couldn't stop him. Pilate couldn't find any fault in him. Herod couldn't kill him. Death couldn't handle him, and the grave couldn't hold him. Yeah! That's my king. That's my king. Eu queria que nós nos colocássemos de pé e aplaudíssemos nosso Senhor Jesus Cristo. Se coloque de pé e aplauda Jesus com todas as suas forças, com tudo que você tem. Deus, nós te adoramos, Jesus Cristo. Louvado seja o teu santo nome. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Você pode se assentar. E hoje eu vou, antes de eu começar a mostrar algumas características para você, uma coisa muito interessante da nossa vida é que a gente tem que traçar um alvo para nós. Nós temos que traçar uma meta para a nossa vida. E a Bíblia nos ensina que a meta para nós, como homens, é olhar para Jesus Cristo. Sermos parecidos com Ele. Andarmos como Ele andou. Eu queria contar um testemunho para vocês, de um tempo que eu fui para o Escolhidos e aconteceu algumas coisas comigo lá. E uma das coisas que Deus me mostrou naquele lugar foi sobre o meu pai. Porque o meu pai, para mim, sempre foi o meu super-herói. Desde que eu era criança, até há um tempo atrás, sempre que eu pensava em como eu quero ser como eu crescer, quero ser como meu pai. Ainda brincava com ele, falava para ele que eu queria ser a metade do homem que ele é para mim. Se eu fosse para os meus filhos, já seria muito feliz. Mas eu cheguei no Escolhidos e eu vi muita gente vindo de família totalmente desestruturada, vindo de família arrebentada, com grandes traumas com seus pais. E aí Deus falou assim, eu falei assim para Deus, falei, Deus, essa parte da administração eu nem preciso assistir, né? Porque eu em casa nunca tive um grande trauma. Apanhei como toda criança, mas nossa, nunca. Mas aí Deus falou assim para mim, o seu foco não tem que estar no seu pai. Eu sabia que meu foco estava em Jesus, mas Deus falou assim para mim, o foco não tem que estar no seu pai. O seu foco, por mais que seu pai seja um grande homem para você, por mais que ele seja um grande pregador para você, por mais que você se espelhe nele, ele não deve ser o seu principal foco. Eu falei, porque ele é falho, porque ele erra. E aí eu tomei uma coisa para a minha vida muito interessante. Tomei uma postura que a partir daquele dia eu nunca mais, claro, tiraria experiências dos grandes homens, dos grandes pregadores para mim dessa terra, mas eu nunca mais colocaria na minha frente a imagem do meu pai para me espelhar. Colocaria a imagem de Jesus. E a primeira pergunta que eu te faço é essa: quando você olha no espelho, quem você vê? Em quem você tem se espelhado? Por trás do espelho, quem tem refletido em você? Quem tem sido você? Em quem você tem buscado ser parecido com quem? Hoje eu, graças a Deus, coloquei Jesus na minha frente. Todos os dias eu oro olhando nos meus olhos. Falei, eu quero parecer com o Senhor. Eu quero que nos meus olhos resplandeça a tua luz. A chama dos teus olhos nos meus olhos. Que por onde eu passar, pessoas possam olhar para mim e falar, aquele garoto é diferente. Eles não parecem com ninguém dessa terra. E eu queria que você pensasse nisso. E a primeira característica que eu coloquei aqui para a gente observar na vida de Jesus é que ele era um homem de postura firme. E eu vou ler um texto da Bíblia aqui para a gente. Não precisa só a Bíblia não, só presta atenção aqui. É Mateus 21, 12 e 13. Jesus purificando o templo. A Bíblia nos diz assim: tendo Jesus entrado no templo, expulsou, repita comigo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derribou, repita comigo, derribou. Repita, derribou. Ou derrubou, que é a mesma coisa. As mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pomba. Ele disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, vós porém a transformais em covil de salteadores. Jesus, quando ele entra no templo, ele vê que pessoas estão fazendo o que não era para ser feito ali dentro. Eles estavam comercializando dentro do templo. E eu fiquei pensando comigo mesmo que não eram quaisquer pessoas que estavam ali dentro, porque não era qualquer tipo de pessoa que ficava dentro do templo. Mas Jesus, ele não se intimidou com isso. Ele entrou dentro do templo e derrubou as mesas e expulsou as pessoas que estavam ali.
Pensa comigo, você vai expulsar alguém de dentro de um lugar, de qualquer lugar, você não vai pedir educadamente para que ele saia. Você não vai pedir, por gentileza, você pode dar licença daqui? Às vezes até ele vai sair, mas aí você não vai estar expulsando, você vai só estar pedindo que ele saia. Jesus expulsou as pessoas que estavam lá e derrubou as mesas, acabou com o comércio lá dentro. Jesus teve postura de um homem. Jesus foi um homem. Ele é. E é isso que eu quero mostrar para você hoje. Como você tem sido? Qual tem sido a sua atitude frente ao pecado? Porque muitas vezes a gente se compraz com o pecado. O cara é muito amigo meu, ele está ali do meu lado. Não, então, você pecou, mas é assim mesmo. Não, não é assim. Nós temos que ter atitudes de homens e mulheres de Deus, que são cheios da glória, cheios da unção de Deus, cheios do Espírito de Deus, para virar para o meu melhor amigo e falar: cara, você errou. Isso aqui está errado. Como é que a gente vai fazer? Você vai se arrepender? Você quer se arrepender? O caminho é esse aqui. E outra coisa muito interessante no texto é que Jesus ensina para os homens o que era aquele lugar. Ele fala assim, a minha casa será chamada casa de oração. Então, além de você não estar contente com o pecado, não estar de acordo com o pecado, você tem que ensinar qual é o correto a fazer, o que você tem que fazer. Mas para isso você precisa conhecer Jesus, você precisa conhecer essa palavra. Então você precisa ser um homem de postura. E aí eu separei aqui para os homens um texto da Bíblia que fala assim, Efésios 5:23. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Aí depois o versículo 25 fala assim: maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Eu vou falar essa parte de casamento, mas queria dizer antes para você que eu não sou casado, mas para saber isso eu não preciso ser casado, eu só preciso conhecer isso aqui, preciso conhecer a Bíblia. Então, para saber como eu vou conduzir a minha casa, como eu vou conduzir a minha família, eu preciso conhecer isso aqui, porque está tudo aqui. Claro que as experiências do casamento eu não vou saber até que eu case, mas para conduzir a minha família eu só preciso disso. Eu queria dizer para você qual tem sido o alimento espiritual que você tem dado para a sua família. Porque o homem é o sacerdote da casa, é ele quem tem a visão. Porque aqui a palavra é bem clara, ela diz assim, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. O que Cristo, sendo o cabeça da igreja, oferecia para nós que somos igreja? Ele oferece alimento espiritual, ele oferece segurança, ele oferece tudo. E vocês, homens, o que vocês estão oferecendo para sua casa? Não precisa ser só casado, a gente que é solteiro mesmo. Será que nós temos a visão de Jesus? Será que eu estou me alimentando espiritualmente para oferecer para alguém isso? Você que tem namorada, você tem orado com ela? Você tem orado com a sua esposa? Eu vi uma pregação do pastor Lucinho, uma coisa muito interessante que ele fala. Ele fala assim, falando sobre casamento, ele fala assim: se a sua mulher, vocês dois são convertidos, vão à igreja, se a sua mulher jejua mais que você, se ela ora mais que você, se ela lê a Bíblia mais que você, alguma coisa está errado. Não que isso tem que ser uma competição, mas se você está ali para oferecer o alimento espiritual para ela, o que você vai oferecer para ela se ela tem mais para dar do que você? Então, nós como homens, temos que ter a postura de Jesus e amar as nossas mulheres e amar as nossas esposas como Cristo amou a igreja. E nos doarmos para elas, nos alimentarmos, porque nós somos os sacerdotes da casa. Nós temos que ter a visão. E aí eu separei também, não só para os homens, mas para as mulheres, uma passagem de 1 Pedro 3, do versículo 1 ao 6, eu gostaria de ler para vocês. Essa versão que eu vou ler aqui é uma versão bem atualizada de uma Bíblia que chama A Mensagem. A Bíblia nos diz assim: o mesmo vale para vocês, esposas. Sejam boas esposas, cada um para o seu marido, atentas às necessidades deles. Há maridos que, mesmo indiferentes à palavra de Deus, poderão ser cativados pela vida da beleza santa de vocês. O que a Bíblia está nos dizendo aqui? Que você, mulher, vai cativar o seu marido que não é crente pela beleza que existe dentro de você. Que beleza é essa? A beleza da palavra, a beleza da santidade, vida de oração. A mulher sábia edifica o seu lar. Para o homem poder te alimentar, para o homem poder ter a visão da casa, ele precisa de uma mulher que edifique o lar. Ele precisa de base sólida para ele poder olhar para frente. Então, qual tem sido a sua atitude? Será que você realmente conhece Jesus? Será que você realmente tem tido as características de Jesus na sua vida? Você é um homem e uma mulher que
de postura. É uma coisa que eu sempre peço para o Senhor. Deus, eu quero ser um homem de postura, um homem na presença do Senhor. Eu não preciso que os outros me reconheçam. Eu não preciso que as outras pessoas saibam quem eu sou. Eu preciso que o Senhor saiba quem eu sou. E eu quero te conhecer como ninguém nesse mundo te conhece. Eu tenho feito essa oração muitas vezes na minha vida. Deus, eu quero ter experiências contigo que ninguém jamais teve. Porque o Senhor abençoa mais a outra pessoa do que a mim. Porque eu oro menos. Porque eu leio menos a Bíblia. Porque eu não busco. Porque a palavra de Deus está aqui, cara. A palavra de Deus está aqui para mim e para você. Para todos buscarem a Deus e terem experiências com Ele. Então a primeira característica é essa: homens e mulheres de postura diante do Senhor. A segunda característica que eu separei aqui é que ele não gravitava em torno das ofensas e rejeições sociais. Pensa comigo se Jesus fosse se importar com todo tipo de rejeição e todo tipo de humilhação que ele já passou. Eu separei 2 casos aqui. Primeiro o de Pedro, quando Pedro nega Jesus. Imagina só, um amigo seu que está sempre ali do seu lado, está sempre ali com você, passou o seu ministério todo o tempo junto com você, e aí de repente você entra num lugar mais conhecido e estão te acusando de alguma coisa. E aí, o seu amigo, pergunta para o seu amigo assim: você conhece esse cara aqui? Não conheço. Mas poxa vida, a gente cresceu junto, a gente passou a vida inteira junto, agora você vai me negar? E foi isso que Pedro fez com Jesus. E Jesus, ele tinha tudo para dizer para Pedro: Pedro, você me negou 3 vezes, cara, desculpa, mas Jesus perdoou. Jesus não ficou, nossa, meu Deus, e agora? Pedro me traiu. Ele não ficou fazendo disso o seu mundo. Ele não pegou esse problema e maximizou e, nossa, meu Deus, agora minha vida é só isso. Pedro me negou, ele estava comigo o tempo todo. O que eu vou fazer? Não. Jesus perdoou Pedro. Pedro foi salvo. O que você tem feito? Você tem pegado aquela feridinha sua: nossa, eu estava passando lá na rua, o cara nem oi para mim, não falou. Nem vou na igreja mais, vou ver aquela pessoa lá, ai meu Deus. O que você tem feito? Qual tem sido a sua atitude? Você pega as suas feridas e, em vez de colocar aos pés da cruz, deixar o seu fardo lá, para que Jesus carregue e pegue o dele? Ou você tem maximizado as suas feridas? E fica o tempo inteiro: eu estou doente, eu estou doente, eu estou doente. Ninguém me ajuda, ninguém me ajuda. O pastor não vem me visitar, o pastor não vem me visitar. Qual tem sido a sua atitude? Depois eu peguei aqui a crucificação de Jesus. Eu acredito que ninguém nunca passou, eu acho que ninguém nunca vai passar por tanta humilhação quanto Jesus passou. Ele veio para salvar a todos e foi humilhado na cruz do Calvário. Teve morte de cruz. Eu acho que hoje em dia, raramente, é muito difícil alguém morrer com morte de cruz. Mas imagina, o cara que veio para salvar a humanidade, morrer assim. E nem por isso ele deixou de salvar a minha vida e salvar a sua vida. Então quem somos nós para olhar para a nossa vida, olhar para as circunstâncias da nossa vida e dizer assim: Deus, eu não aguento mais. Deus, eu não vou para frente. Tá, vou embora, não vou mais ler a Bíblia, não vou mais fazer nada, não vou vir na igreja. Claro, no mundo nós teremos aflições, mas Ele venceu tudo e disse que nós também podemos vencer. Foi por isso que Ele veio, para nos salvar. Então tem essa característica de Jesus em você. Não fique o tempo todo reclamando de tudo. Nossa, eu não consigo. Nossa, eu estou machucado. Nossa. Deus tem o melhor para você. Deus quer sarar a sua vida. A próxima característica que eu deixei aqui para nós é a seguinte: Jesus brilhava em seu raciocínio, pois ele abria as janelas da sua memória e pensava em todas as possibilidades. Para ilustrar aqui, eu trouxe o texto de Mateus 4, de 1 a 10. A Bíblia nos diz assim. Se você quiser abrir a sua Bíblia para acompanhar, pode abrir. Mateus 4, versículo de 1 a 10. Mateus 4, de 1 a 10. A Bíblia nos diz assim, ó: a seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto. Repita comigo essa frase. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Repita comigo: teve fome. Então, o tentado aproximou-se e lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está
escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em nenhuma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe respondeu: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Uma coisa muito interessante aqui: Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. Ele teve fome, acredito eu que muita fome. E o que o diabo ofereceu para ele? Ofereceu comida. Deus nunca vai colocar diante de você alguma coisa que você não consiga resistir. Deus nunca vai dar um problema ou vai colocar alguma situação na sua vida que você não consiga resistir. Se a gente olhar para a passagem bíblica, foi o Espírito, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Então Deus nunca vai deixar diante de você uma circunstância, um problema, uma situação que você não consiga superar em Jesus Cristo, que você não consiga passar para frente. Nunca, isso nunca vai acontecer. E aqui, outra coisa que eu percebo é que o diabo, como eu falei agora, o diabo ofereceu a Jesus uma coisa que ele queria muito naquela hora, que era comer. Ele passou 40 dias sem comer. Quantos de nós temos caído nos mesmos problemas, nos mesmos laços da Dalila, nas mesmas coisas todas as vezes? O diabo não precisa nem oferecer uma coisa muito grande para a gente. Basta uma pequena luzinha se acender, a gente já perde o foco. Eu queria que você pensasse nisso. Abra sua mente, leia a palavra como Jesus. Ele citou apenas a palavra. O diabo ofereceu o que ele mais queria, ele citou a palavra: nem só de pão viverá um homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, abra sua mente para o Evangelho, para o que Jesus tem ensinado para nós. Jesus quer te ajudar, Ele está de braços abertos te esperando, mas isso depende de você. Depende de você abrir a sua mente, abrir a sua memória, abrir a sua cabeça para entender o que Ele tem para você. Então Jesus, o diabo ofereceu o que ele mais queria, mas Jesus foi forte e venceu. Não são coisas fáceis de nós fazermos. Porque se a gente for sair daqui e fazer no dia a dia, são coisas muito difíceis. Mas Jesus, como eu já disse, venceu o mundo por nós. E o que nós temos que fazer é confiar nele, confiar nesse amor. E eu separei uma passagem aqui, que uma das maneiras que nós temos para aprendermos mais de Jesus é confiar no amor dele. E é Mateus 6,33. É um texto bem conhecido. Ele diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. A Bíblia diz: todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Nada vai ficar descoberto, nada na sua vida vai faltar quando você confiar de todo o seu coração em Jesus. Só que esse confiar de todo o seu coração em Jesus é como dar um passo aqui, é um passo no escuro. Aqui não, agora não, mas imagina se tivesse tudo apagado e eu fosse dar um passo aqui e não soubesse que fosse assim, eu ia cair. Mas se eu estivesse confiando totalmente em Jesus, Ele podia dizer para mim: para, ou Ele podia me pegar ali embaixo, Ele podia fazer o que Ele quiser, porque nada vai me faltar. Nada na minha casa, nada nos meus relacionamentos, em lugar nenhum vai me faltar. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso confiar de todo o meu coração. Então avalie o seu coração aí. Será que você tem confiado em Jesus de todo o seu coração? Será que você tem sido um homem ou uma mulher de posicionamento? Isso aqui é errado? Não, então eu não vou fazer. Uma coisa que eu enfrento muito no meu trabalho é porque no meu trabalho a gente trabalha com hora. Então assim, a hora que eu entro, a hora que eu saio, especificadamente de 5 em 5 minutos eu estou por uma hora que entra, a hora que sai de cada casa. E uma coisa no meu trabalho que já que todo mundo faz, é fazer chama joguete de horário. Aí eu começo a trabalhar e jogar a hora para frente do que é no real. Quando, por exemplo, são 9 horas, na realidade, quando no meu relógio são 9 horas de verdade, na minha prancheta do meu trabalho está lá 11 horas. Então, tecnicamente, eu já podia ir embora, porque encerrei o período de manhã. E no começo eu fazia isso, porque todo mundo faz.
Então, peraí, como é que funciona isso? É assim, Mateus, você entra no seu na casa, você gastou 2 mil, mas você põe que você gastou 10. E aí, o que eu fazia? Acabava 9 horas, eu estava em casa, porque já eram 11 horas, aí voltava 1h30, quando era 3, tinha acabado tudo já. E aí, um dia Deus falou assim para mim, você não está mentindo todo dia? E o meu exemplo, você vai dar quando? E agora, quando eu fico lá esperando passar, porque assim, é inevitável adiantar a hora, aí eu fico parado esperando chegar a hora para eu trabalhar mais um pouco, aí eu paro, e aí? Aí o povo fala assim para mim, nossa, mas por que você está fazendo isso, cara? O que aconteceu com você? Ninguém faz isso, ninguém fica aqui até tal hora, ninguém trabalha assim. Aí fala assim, é porque Jesus mudou a minha vida. Aí sim eu posso dar o exemplo dele. Mas que vergonha seria. Mas você não é crente? Por que você fica adiantando o seu horário? Tem um cara no meu trabalho que é pastor e ele adianta também, vai girando tudo e ninguém está nem aí. Mas e aí, que exemplo de Jesus que ele vai dar? Nenhum. É uma vergonha. Vocês concordam comigo? É uma vergonha, porque aí eu nunca vou poder falar de Jesus para aquela galera. Nunca. Porque com que moral que eu vou falar para eles? Vocês entendem? E aí, Deus falou assim comigo, trabalha certo, que tudo o resto vai ser, porque eu pensava assim, nossa, já estou tão acostumado assim, que aí eu saio daqui 9h30, vou para casa, faço um monte de coisa, aí eu leio minha Bíblia, mas não ia adiantar nada, porque eu estava fazendo as coisas erradas para buscarem a Deus. Isso não ia resolver a minha vida. E agora eu estou trabalhando certo, eu chego em casa 10h30, aqui no meu pranchete está 10h30 mesmo, volto 1h30, lá está 1h30 também, e tem me sobrado tempo para estudar a Bíblia, tem me sobrado tempo para realmente aprofundar em oração, para buscar mais de Deus, para assistir pregações na internet, tem sobrado tempo, para estudar para a faculdade. Deus não vai me deixar faltar nada, nada. Outra coisa que eu coloquei aqui, como eu vou, então, ter as características de Jesus na minha vida, é abrindo o meu coração para Ele. Uma outra coisa que eu aprendi lá no Escolhidos é que para Deus sarar a minha vida, eu preciso arrancar esse coração daqui, tirar todas as máscaras e expor o meu coração como ele é de verdade. Falar, Deus, realmente eu sou um mentiroso, realmente eu sou um orgulhoso, realmente eu preciso do Senhor. Sara esse meu coração, eu quero ser parecido contigo, Jesus. Porque senão nunca vai sarar. Porque é engraçado quando a gente pensa em máscara, quando a gente pensa em tampar, esconder as coisas, a gente pensa só em coisa ruim, né? Mas às vezes na nossa vida existem máscaras de bondade, máscara de legalzinho, máscara de certinho, quanto na realidade dentro do nosso coração as coisas estão ruins. Existem feridas do nosso coração que precisam ser saradas, porque senão a gente nunca vai ser parecido com Jesus enquanto o nosso coração não for exposto. Enquanto a gente não falar, Jesus, realmente eu transo com a minha namorada, realmente eu fico com as meninas tudo da escola, e aí? Realmente eu assisto filme pornô na internet. Quando nós vamos realmente expor quem nós somos, falar, Jesus, esse aqui sou eu, é o que mente no trabalho, é o que é orgulhoso, é o que nunca está errado, só então Jesus vai poder falar, então esse é você, então vem cá, vamos conversar, agora sim, eu te conheço. Agora sim eu posso sarar as suas feridas, agora sim eu posso restaurar o seu casamento, agora sim eu posso restaurar a sua família, posso restaurar a sua casa, agora sim, porque você mostrou quem você é. E aí Jesus pode sarar o seu coração e para que você possa ser parecido com Ele. Uma coisa que eu aprendi lá também, a gente sempre aprende que nós somos vasos. Uma coisa muito interessante é que enquanto você for um vaso cheio de rachadura, você nunca vai ser cheio do Espírito Santo. Porque um vaso cheio de rachadura vive vazando tudo. Você nunca vai ser. Então está na hora da gente expor o nosso coração, para a gente poder ser parecido com Jesus. A última coisa que eu deixei aqui, para a gente ter para nós, além de expor o nosso coração, abrir a nossa mente, sermos homens e mulheres diante do Senhor, nós temos que buscar ser parecido com Jesus todo o tempo, de todo o nosso coração. O último versículo que eu deixei aqui é Salmo de número 41, versículo 1. Abra sua Bíblia aí. Salmos 41, 1. Salmos 41, versículo 1. A Bíblia Sagrada nos diz assim, ó: assim como a corça anseia por água,
minha alma tem sede de Deus. Esse versículo é curtinho, mas para mim ele marca muito a minha vida. É um versículo que eu gosto muito. Assim como a corça anseia por água, minha alma tem sede de Deus. Eu anseio por Jesus, porque é tudo que eu quero. Isso é uma coisa muito grande dentro de mim. É uma força, sabe? Eu sinto uma vontade tão grande de ver Deus, de ver a glória dEle, de sentir, de estar na presença dEle. Mas para isso eu preciso abrir o meu coração. E o que a Bíblia nos ensina: buscar, busca incessantemente, como a corça busca por água. Imagina num deserto, não tem nada, tem uma corça correndo louca lá atrás de água. Assim tem que ser o desejo do nosso coração. A gente vai escutar uma canção agora, eu queria que você refletisse isso no seu coração, cara. Será que você tem buscado a Deus de todo o seu coração? Será que você tem sido um homem que não aceita o pecado? Não importa quem é, eu vou assumir as consequências. Eu vou abrir o meu coração, eu quero ser parecido com Jesus. Eu quero transformar a minha vida, eu quero poder transformar outras vidas. Então feche seus olhos, analise seu coração. Será que você tem sido um exemplo que pode ser: eu sou filho de Deus, eu sou irmão de Jesus? Ou você tem vergonha disso porque a sua vida não tem nada a ver com isso? Toma-me, rendido estou aos pés da cruz, me encontrei, o que tenho te entrego a Deus. Senhor, visita os nossos corações, Pai. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu, Jesus. Uma coisa que Jesus fez pela sua vida, que você nunca vai poder fazer, é se entregar por todos. E o amor dele está posto aqui nessa noite para sarar o seu coração, para te fazer um novo homem e uma nova mulher. Abra o seu coração. Deixe o seu fardo na cruz, aos pés da cruz. Jesus já morreu por você, já perdoou os seus pecados. Abra os seus olhos, abra o seu coração. Pra ti, ó Deus. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eu queria que você se colocasse de pé. Nós vamos ouvir de novo essa música. Eu quero que você levante a sua voz, que você adore ao Senhor, que você peça a Ele para que Ele sare o seu coração. Exponha o seu coração ao Jesus. Exponha para que Ele possa sarar a sua vida. Toma-me, rendido estou. Ore, clame, diga ao Senhor os seus problemas. Me encontrei. Essa pode ser a sua última oportunidade, ninguém sabe. Não perca a oportunidade de adorar ao Senhor, de sarar a sua ferida. Não saia daqui sem restaurar a sua vida. Não saia daqui sem sarar as suas feridas. As minhas mãos, Abra sua boca e ore ao Senhor. meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu, Jesus.
Jesus, nós estamos aqui, Pai, diante do Senhor, não para sentirmos emoções, não para nos emocionarmos, mas para entregarmos nosso coração ao Senhor, para deixarmos as nossas feridas diante do Senhor, Pai. Olha para as nossas vidas, Deus. Tenha misericórdia de nós, porque nós somos tão pecadores, tão imundos, inúteis, Pai. Mas mesmo assim o Senhor nos ama. Mesmo assim o Senhor morreu naquela cruz para sarar as minhas feridas, Deus. Para sarar os nossos corações, Pai. Olha para as nossas famílias, olha para as nossas casas. Sara casamentos nessa noite, Pai. Sara relacionamentos. Pai, faz os homens e mulheres diante do Senhor que podem dizer: nós somos filhos de Deus. Homens e mulheres capazes de testemunhar da palavra do Senhor, Deus. Olha para as nossas vidas, Pai. Nós queremos ao Senhor. Venha sobre nós, Deus, com tua misericórdia, Pai. Oh, Senhor, quem sabe você tem passado por dificuldades no casamento, no namoro, na sua casa, no seu relacionamento com seu pai. Jesus pode restaurar a sua vida. Ele pode restaurar o relacionamento com a sua mãe, na sua casa, com seus amigos. Oh, Jesus, vem com o teu fogo sobre este lugar, Pai. Deus, tira do nosso meio toda hipocrisia, toda falsidade, que nós possamos buscar ao Senhor de todo o nosso coração, que nós possamos adorar ao Senhor em todo o tempo, sermos homens e mulheres que honrem ao Senhor. Pai, muito obrigado por esse momento. Eu quero agradecer ao Senhor pelo Teu Espírito, pela Tua Palavra. Pai, que nos conduza em segurança, que nós possamos sair daqui e espalhar desse amor, espalhar dessa palavra, começar nas nossas casas, Deus, a começar nas nossas famílias, transforma as nossas realidades e encha-nos do Teu Espírito Santo, encha-nos do Teu Espírito Santo, para que nós possamos levar para outras pessoas, Deus. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Pai, nós estamos aqui rendidos ao Senhor. Muito obrigado pela oportunidade que nós temos de aprender mais do Senhor, que nós possamos levar isso a outras pessoas. Em nome de Jesus, nós oramos ao Senhor. Amém. Amém.